Volta, é sempre com muita alegria que a gente chega aqui na Vibe Mundial nas tardes, é sempre no meio da tarde aqui da nossa programação, programa diário aqui. Segunda-feira começa às 16 horas, então você também acompanha o nosso Mundial Podcast apresentado do nosso estúdio Vibecast. E o Mundial e você de terça a sexta, aqui sempre ao vivo às 16h30 na programação da Vibe Mundial. Tem tanto assunto legal e hoje não é diferente e a gente tem cada feedback interessante de você que está aí nos ouvindo, você que é nosso seguidor, você que é nosso ouvinte, que também nos acompanha nas redes sociais e pelo aplicativo. Estou recebendo aqui hoje ela, Érica Watanabe. Boa tarde. Boa tarde, gratidão, viu? Eu que te agradeço. Convite. Muito bom estar aqui, sempre. Bom, nessa da casa, você sabe, né, Érica? Você sabe Adoro. que você vai e volta, e você é da... Isso prova o laço. Que a casa é boa. E o laço, ele é constante, ele é firme. Sim, não é? Com certeza. Eu sempre falo que essa rádio, hoje a gente vai falar muito disso, né? Essa rádio traz esse despertar pra gente. E é assim, é um acolhimento, é algo importante na vida do ser humano. É você trazer esse algo mais, é você despertar mesmo pra vida. E a gente tá sempre em busca desse despertar, Com né? certeza. A gente do lado de cá, você ouvinte aí do outro lado, que tá nos acompanhando nos 95,7 FM, mas também pelo nosso YouTube. É só acessar Vibe Mundial no YouTube, segue nosso canal, vai lá, recebe as notificações, todo o programa ao vivo tem a notificação e você pode nos acompanhar. E também pelo aplicativo e pelo site vibemundialfm.com.br. Você clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. E se você gosta só de ouvir, nos ouça, né? Tem gente que é muito do ouvir, né? Até pela própria dinâmica do dia. Então, acaba nos ouvindo também em todas essas redes e a gente tem sempre coisa boa para levar para as pessoas. Inclusive, a Érica é terapeuta integrativa e o Instituto é Instituto Desperte Sua Vida. Esse despertar já é parte do teu trabalho, vem da sua jornada. Quando eu falo em despertar, Érica, que despertar é este que eu estou falando? De que forma que isso vai acontecendo na vida da gente? Sim. Tem gente que desperta e nem sabe, né? Nem sabe, né? Boa tarde, queridos ouvintes. Falar desse despertar nesse mês de setembro, um mês tão importante, né? Para mim e para várias pessoas, que remete o quê? O valor à vida, né? O quanto eu estou vivendo, esse despertar para a vida. Então, quando eu falo em despertar, a própria palavra já nos mostra, né? É acordar, é despertar, é provocar. Então, quando eu falo em provocar algo que estava adormecido, isso remete tanto às situações negativas, tanto a traumas, a emoções reprimidas, tanto a algo oculto do seu passado, seja nesta vida ou entre vidas ou vidas passadas. Então, quando a gente desperta para esse algo a mais, tudo flui na vida da gente. E esse despertar do Instituto Desperte Sua Vida foi justamente através desse acordar para algo novo, algo a mais, algo que você não é esse sofrimento, você não é o que você está passando agora, você não é o que fizeram com você, existe algo a mais. E esse algo a mais, ele começa pela nossa identidade, a provar de nossas digitais serem únicas. Não tem ninguém como você, não tem ninguém como você, não tem ninguém como eu. Então, o que eu faço, o que você faz. E quando a gente se perde disso, o mundo está em falta. E nós vivemos isso agora, né, Samira? Esse mundo artificial, esse mundo dos filtros da internet, esse mundo onde nós temos aqui o imediatismo, nós temos ali o WhatsApp que tem que ser respondido a todo momento. Imediatamente, né? Que enlouquecedor. Enlouquecedor. E a pessoa te julga se você não atende, se você não está disponível. Essa cobrança da sociedade por um perfil, por se encaixar nela. Então, quando você tenta se encaixar nela, você sai de si mesmo. Então, esse despertar, ele vem trazer para você, primeiro, a sua identidade. E quando a gente
acha a nossa identidade, ele funciona como um arco e flecha. Eu volto um pouco para trás, mas para ter mais força e alcançar o alvo. Então, quando eu venho, quando eu nasci, eu já tenho emoções inatas que eu trago comigo, eu já tenho o meu propósito de vida, mas no decorrer, nós somos inseridos em uma sociedade, em padrões, em crenças, e muitas vezes, agora mais do que nunca, você querendo se encaixar neste mundo artificial, e aí você se foge da sua identidade e do seu propósito, causando dor, causando sofrimento. Essa baixa emocional, ela traz para você o quê? Influências espirituais. Aí a gente vai para a questão Outra espiritual coisa. e é onde a gente vai abordar aqui no programa esse despertar também para a saúde espiritual, Sim. essa saúde emocional e lógico, vai tudo, né? A física, a mental, que tá tudo interligado. Quando a gente fala desse processo, você usou, por exemplo, a palavra sofrimento, né? Esse sofrimento não é você. Muita gente pode falar, mas eu não estou em sofrimento. Esse despertar, ele faz parte de um processo que às vezes eu não estou em sofrimento, mas tem algo já ocorrendo, inclusive no espiritual, e ainda não afetou o meu emocional? Sim. Na verdade, nós somos ali construídos com um ego. Nós temos os nossos instintos, nós somos aquilo que viemos, que trazemos, mas desenvolvemos um mecanismo de defesa. Seja você sublimando, seja você tirando essa dor, porque é muito importante você falar isso, Samira, porque tem gente que fala assim, eu sei lidar bem com as minhas questões, eu não preciso de terapeuta, eu não preciso de tratamento, eu mesma sei lidar. Só que, na verdade, ela está sublimando, ela está colocando numa caixinha todo o sofrimento e ela está ali, o corpo dela vai sentindo. Por isso que muitas vezes isso remete ao corpo. Só que essa sintonia, essa vibração mental e energética, ela traz com ela as tendências do passado, as tendências de uma vida passada e de um espírito que possa estar em sofrimento ou na mesma sintonia. O meu próprio espírito ou um espírito aproximado? Aproximado, sintonia. Por exemplo, nós temos uma sintonia. Sim, né? tem aqui. Tem a química, tem a uma gente frequência. gosta, uma frequência. Se você está em estado de sofrimento, e quando eu falo sofrimento, entenda, é você estar passando por alguma questão em pensamento, porque tem gente que não transmite aquilo que está sentindo. Mas ela está o tempo todo pensando, ela tem uma mente que ela não tem uma mente ponto final, ela tem uma mente ponto e vírgula, aquela mente que vai dando sequência e ela não descansa nunca. E isso pode trazer até algo patológico. E aí, ela traz essa sintonia, seja de espíritos por sintonia ou por aqueles que, de repente, vêm de antepassados. Posso dar um exemplo? Pode. Um exemplo do meu atendimento, eu atendi um psicólogo e ele chegou até mim descrente, porque psicólogos já não são, né, uma frequência muito tranquila de aceitar o holístico, né? Já tinha essa resistência por ser psicólogo e mais ainda por ser cristão evangélico. Mas chega até mim por quê? Devido ao estado que estava ali de conflito familiar e também relacionado à profissão, não via sucesso na profissão. Por indicação de uma colega, veio até mim. Quando chega na minha sala, eu já vejo os avós. Ele me contratou para fazer uma constelação familiar. Que eu falo de que constelação familiar não tem nada, que é constelação espiritual, né? Porque tem tudo. Você clama ali aos espíritos, né? Você alinha ali as situações energéticas e ancestrais. E quando ele chegou na minha sala, eu já vi, que eu vejo espírito como eu te vejo, tá? De cara, os avós dele. E já começaram a querer transmitir informação e eu passando aquela... Estavam, assim,
não vi aquele momento de transmitir aquilo. Por quê? Foram anos. Foram eles que levaram essa pessoa até você, Eles que levaram, né? eles. Foram anos querendo transmitir o recado para esse homem. Esse homem que estava com o ego enfraquecido, porque ele sublimou, ele trouxe para ele uma força, mas na verdade ele foi colocando numa caixinha e chegou uma hora que viu que não era nada daquilo, desconstruiu o ego. E quando eu falo que você desconstrói, você está no estado de sofrimento, mas é onde você dá aquele salto quântico, que é onde você acha a sua maior força. Quando viu esse recado, ali, por si só, a sessão já poderia dar por encerrado, porque já veio trazer a resposta. Mas aí eu quis fazer ainda a constelação, e quando a gente abriu um campo, a gente viu um aborto de sua avó. E ela estava ali para acolher aquele aborto. E aquele aborto estava obsidiando ele. Então, o mesmo pensamento de falta de sentido da vida, o mesmo pensamento de desmerecimento, o mesmo pensamento de desordem familiar que estava com esse espírito, estava com este homem. Ele não conseguia se relacionar, não conseguia ter sucesso profissional. Por quê? Porque você não consegue enxergar a vida. Se você não consegue enxergar a vida, como é que você vai viver? Então, esse despertar é você enxergar o que está além do que você está vendo ou simplesmente sublimando para poder sobreviver, porque isso é um mecanismo de defesa. E a defesa maior é realmente colocar na caixinha. E quantas questões vão acontecer? Minha vida tá ótima, eu estou bem, né? Um relacionamento saudável, um trabalho favorável, uma vida normal. Mas tem muitas questões que aí são mentais e emocionais que estão na caixinha. Sim. E que precisam ser vistas, né, Érica? Sim, precisam e necessitam. E esse despertar só acontece quando você abre uma possibilidade. Se ele não abrisse essa possibilidade de ir num lugar que é holístico, de acreditar em algo a mais, isso não seria possível. Por mais que existisse ali uma força maior para levá-lo. Então, precisa de uma decisão. Precisa de uma decisão, de um acordar, de uma atitude sua. É importante falar, Samira, que quando a gente abre um campo, ele já havia feito uma constelação em grupo e alegou que a vida dele piorou. Então, é bom a gente trazer para você essa consciência que quando a gente abre um campo na constelação, a gente está mexendo com algo espiritual. Tem gente que fala que não tem nada de espiritual, mas tem tudo a ver com o espiritual. Você está olhando para os seus ancestrais, você está olhando para uma história oculta. E você não tratar e não fechar aquele campo é a mesma coisa de você chamar um convidado para sua casa e ignorá-lo. Deixa ele ali. O campo, no caso, ele foi aberto, mas ele não foi fechado? Ele não foi fechado. Então, quando ele chegou até mim, este aborto, né? Este aborto já estava gritando já para ser socorrido também. Ele estava querendo ser mostrado e não foi. Estava querendo ser visto. É como se fosse uma constelação interrompida. Interrompida, mal feita. Então, a gente precisa se atentar. É tão sério isso, É muito né? sério, é muito sério. A gente precisa se atentar a isso, porque no campo espiritual, eu sou a primeira pessoa que vai defender aqui a saúde física, a saúde emocional, mental e também espiritual. É um conjunto, é integrativo. Então, havia uma cliente que fazia tratamento já para depressão, mas abandonou porque o marido faleceu. Então, quando você está ali no sistema de luto, né? Se você não sabe ali lidar com esse luto, porque tem gente que não deixa a pessoa chorar nem no luto, né? Pois é. Não chora. Não, tem que chorar, gente. Tem que viver a sua dor. Você tem que reconhecer a sua dor. Só tem um jeito de despertar, reconhecendo a dor. Entendendo a dor. Essa dor, ela precisa ser vivida. Ela precisa ser vivida. Não é masoquismo, ela precisa ser ali acolhida para poder deixar ir. E quantos não sentem essa dor do luto, né? Porque as pessoas interrompem o tempo todo, né? O tempo todo não permite. Nós não nos permitimos, muitas vezes, não estar bem. Nós, muitas vezes, não nos permitimos ficar sem fazer nada. A gente está criando uma realidade que está saindo de si mesmo. Sai do controle, né? É a história, né? Engole esse choro. Esse é um bom exemplo. Esse engolir o choro é um engolir tudo que eu estou sofrendo, todas as dores que eu estou sentindo, mas ela vai ficar armazenada em algum lugar. Sim. E aí que a gente entra numa questão, já que a gente está no Setembro Amarelo, naquela questão do que é prevenção do suicídio. Mas o que leva ao suicídio?
não é? São muitas questões emocionais, saúde mental, saúde emocional em conjunto que acaba levando a situações drásticas. E isso tem que ser olhado. Tem, Né? com Eu fico certeza. imaginando aí no teu trabalho também, quando você chega a esse ponto de para agora, porque tem algo mais agravado, Eu né? tenho. Que quer acontecer. Eu tenho esse olhar muito amplo, muito responsável com a vida do ser humano. Quando alguém me procura, eu penso que é a última chance que ele está se dando. É assim que eu vejo o ser humano. Ele quer E ajuda. essa pessoa chegou até mim, eu atendi ela, e ela veio praticamente carregada, Samira, porque ela estava num quarto escuro, ela já não tinha mais contato com familiares, conflitos. E essa pessoa veio praticamente carregada e pasme. Em uma sessão, nós encaminhamos um obsessor que estava com ela, se alimentando daquele sentimento. Totalmente espiritual a situação. Totalmente espiritual. E, de contrapartida, o espírito do marido dela veio para se despedir, que ele já havia falecido há algum tempo. Não teve esse momento. E tudo isso foi merecimento dela, né? Todo o processo espiritual é o merecimento da pessoa. Eu apenas sou um instrumento. E foi lindo, porque quando ela levantou do meu divã, ela já falou, nossa, eu tenho que comprar umas roupas, cortar meu cabelo. Ela já saiu outra dali. Você tirou o obsessor do lado dela, ela já começou a pensar diferente. Certo. Então, esse despertar que lindo isso, é né? muito forte, muito lindo. É muito forte, muito lindo, porque depois disso ela encontrou o propósito da vida dela. Então, quando a gente fala desse despertar, a gente está falando do ser único, que vem com emoções inatas. Se você for parar para pensar, nós trazemos, inclusive, a esperança, a fé que é inata. Porque quando você chora quando você quer mamar, quando você chora quando você quer com fome, você está tendo esperança que alguém vai te acolher, não é? Então, a vida é assim. Se a gente está falando de Setembro Amarelo, por que as pessoas desistem da vida? Desistem da vida em algum contexto que ela acabou com a esperança, acabou com a fé. Então, se você se conhece, se você sabe de quem você é, tem um ditado que fala assim, se você sabe que o que estão falando de você é verdade, ou sabe que o que estão falando de você não é verdade, por que dói? Então, quando você se conhece, você não se abala, você não tem uma fé que é frágil, você tem convicção daquela fé, e conforme você vai buscando outras coisas, que você me conhece, você sabe do tempo que eu estou aqui, o quantas coisas vêm acontecendo comigo que traz essa mudança e me permite pensar diferente do que eu pensava antes, e graças a Deus por isso que é uma evolução. Então, quando a gente tem essa crença, essa fé, essa esperança de cada dia se conhecer, cada dia buscar algo, mas com uma fé fortalecida, não tem como você desistir da vida. E isso é tão importante, né? Porque cada um tem a sua história de vida, cada um tem a sua missão, cada um tem o seu contexto social, contexto de vida, mas todo mundo tem direito a esse acolhimento. Sim. Não é? Independente do grau que esteja desse despertar, porque é um passo de cada vez. Sim. Ninguém vai dormir e despertar no outro dia. Vai despertar porque vai acordar. Mas o despertar que a gente está falando é outro. É outro. O que me preocupa muito, Samira, é o que está acontecendo com a gente hoje em dia, né? Nesse mundo. Nesse mundo artificial. Nesse mundo onde estão invertidos os valores. Certa vez um homem me ligou, eu não conheci ele, também não atendi, porque a gente resolveu ali numa ligação. Tá. E ele falou assim para mim, eu vou me matar. Me ajuda, eu vou me matar. E eu questionando quem era ele para ele se identificar. E ele falou assim, eu fui casado 20 anos com uma pessoa, depois que eu descobri um câncer, ela me traiu, eu amei ela, eu dei de tudo para ela, eu fiz tudo para ela e agora ela me traiu e me abandonou. Aí eu falei, peraí, só deixa eu ouvir certo, só deixa eu confirmar para ver se eu ouvi certo com o senhor, se é isso mesmo. O senhor quer tirar a sua vida porque o senhor amou muito? Porque o senhor se dedicou muito a uma pessoa por 20 anos? Aí ele falou, opa, não tinha pensado nisso. E daí em diante, ele falou que eu ajudei ele se construiu. Ou seja, ele despertou para quem ele é. Ou seja, eu amei. Eu sou uma pessoa que me entrego, eu sou uma pessoa que amo. Mas isso é uma coisa que acontece constantemente, né? As pessoas, quando estão na dor, elas não estão olhando para si. Elas estão olhando só para aquele elemento da dor.
não é? Exatamente. E é aí que tá o perigo. Sim. É aí que a gente não busca ajuda, é aí que a gente deita na cama e não quer levantar. Sim. E aí eu vou entrando nesse estado espiritual, onde esses espíritos sofredores, que também são espíritos sofredores, São. né? Também querem esse auxílio, mas ficam ali, vibrando a mesma energia. Na verdade, eles se aproximam por causa dessa energia que tá favorável, Dessa né? energia. É Eles isso, né? precisam disso, né? Samira, eu era uma pessoa, eu acho que falar desse despertar, eu preciso falar um pouco também da minha história, rapidamente. É rapidinho mesmo, porque o processo tem 3 minutos. Eu era uma pessoa muito depressiva, 4 tentativas de suicídio, Você já contou aqui. né? Eu era uma pessoa muito negativa, eu tinha medo do escuro, medo de dormir, medo de entrar na minha própria casa, às vezes ficava na calçada. Ou seja, você estar ali sendo dominada por um sentimento ou por um espírito que você não conhece, que você desconhece, ou muitas vezes você se perdeu tanto de si que você não está vivendo seu propósito, alguma coisa precisa acontecer para que você caia no buraco mais profundo e desse buraco mais profundo você desperte para a vida. Você olhe como uma visão de um satélite e você começa a enxergar outras vidas para ter a sua vida nas suas mãos. Quando você se conhece, você domina o seu comportamento diante das emoções. A emoção você não controla porque é químico, mas você pode controlar com o raciocínio lógico o seu comportamento. Você controlando o seu comportamento, tendo pensamentos positivos, tendo pensamentos de amor, de gratidão, você vai fluir na sua vida espiritual e física. A física é uma consequência. Eu fui curada da psoríase que eu tinha no corpo inteiro. Foi a consequência do perdão. Foi a consequência de eu viver a minha missão. E se tá no físico, é porque tem vida. Tem vida. E se E tem vida, tem esperança. Gente, Tem se tem despertar. vida, tem algo a fazer aqui. Não é? Verdade. A gente não nasce à toa. A gente nasce simplesmente porque assim, pronto, nasci, vivi, pronto, morri, virei pó. Sim. Não pode ser assim, né? Tem o percurso. Eu acho que esse percurso que precisa ser valoroso. Com certeza. Não O é? processo. Você falou É todo tudo. processo. E olhar para isso com muito amor e carinho. Sim. Não é? Deixa eu terminar um negócio aqui, falar rapidinho. Primeiro que você falou que tem um livro aí quase no gatilho, né? Verdade. É sobre o despertar? Negociando sobre os meus atendimentos, né? Todos os meus atendimentos, os mais, né? Que eu consegui ali colocar. Os fortes, né? Os... Que para trazer essa despertar da consciência, despertar espiritual, o meu livro e também vai ter a minha história aí nesse livro, né? Tem, né? Porque o Tem. teu processo Tem que ter, né? também Meu foi processo. muito... Eu acho que é uma parte importante de tudo isso. E o quanto isso é importante para ajudar as pessoas, né? Sim. Né? E uma outra coisa que faz parte também desse processo, que agora você trabalha com pedrarias, meu amor. Minha filha, também, olha. além do atendimento, tem atendimento, né? Sim. Além do atendimento aqui, ó, tem aqui um pingente, sim. tem o teu colar. Eu faço atendimento de constelação, que eu falo constelação espiritual, porque a gente vai ali alinhar todos os ancestrais, situações espirituais, a regressão de vidas passadas, que nós temos que tomar cuidado com isso. Tem pessoas que vão em lugar que buscam essa regressão e aí a pessoa só fala, você foi isso. A pessoa já está em depressão, ainda você fala uma coisa dessa? Pronto. Não vai ajudar em nada, vai piorar a vida dela. Então, você precisa trazer ali só o que é permitido e o que é permitido é tratado e você vai tratar e trazer essa vida à tona, essa vida, quando a gente traz o sentimento de justiça, nós estamos ali sendo bloqueados por essa energia. Por quê? Porque às vezes você fala que você está buscando a justiça, mas você só está vendo hoje. Mas existe algo atrás. Sempre. Sempre. Então, tudo é gratidão. Atendimento é presencial? Presencial e online. Tá. E Termina rapidinho? termina. Vai, termina de falar. Sim. E aí o tratamento e também a gente faz ali online e presencial e também um alinhamento energético que é tão importante, né? Tudo faz parte do Tudo faz atendimento. Sim. E quem quiser contato, qual que é o Instagram? 11 pode ser, o 11. 94 994 8054 e Instagram Instituto Desperte Sua Vida. Então, código 11 949 94 8054. 9
49948054 e o Instagram Instituto Desperte Sua Vida. E lá também você vai encontrar todas essas pedrarias bonitas aí. Fala com a Érica que ela responde pra você. Obrigada, Érica. Gratidão. Sucesso, gratidão, viu? Amei. Adoro conversar com a Érica porque sempre dá um estalo na gente. Tira da caixinha e vai pra vida, é o mais importante. Beijo. Gente Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouco. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você.